Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conflitos mais impactantes de toda a história, a Primeira Guerra Mundial. E olha, essa guerra não só redesenhou o mapa do mundo e derrubou impérios, ela mudou para sempre o jeito que a humanidade se enxergava. A grande pergunta que fica é: como é que pode o assassinato de uma única pessoa arrastar as maiores nações do planeta para uma guerra que durou 4 longos e terríveis anos? Parece uma coisa totalmente desproporcional, né? Mas, como a gente vai ver, o mundo naquela época era um verdadeiro barril de pólvora só esperando a faísca certa. Então, vamos começar pelo começo. Tudo se inicia com um único evento, um momento dramático que acendeu o pavio de um conflito que já vinha se desenhando há décadas. E o fato é este aqui. Francisco Ferdinando, o futuro imperador do gigantesco Império Austro-Húngaro, estava fazendo uma visita a Sarajevo. Só que, pro assassino dele, um jovem nacionalista sérvio, ele não era um visitante. Ele era um símbolo de opressão. Aquele tiro foi a faísca que deu início ao incêndio. E o que aconteceu em seguida foi uma verdadeira reação em cadeia, um efeito dominó. Dá uma olhada nisso. A Áustria-Hungria culpa a Sérvia pelo assassinato e declara guerra. Aí a Rússia, que se considerava a grande protetora dos povos eslavos, como os sérvios, mobiliza seu exército. Vendo isso, a Alemanha, que era aliada da Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia e logo depois à França. E o golpe final? Para atacar a França, a Alemanha invade a Bélgica, que era um país neutro. Isso foi o estupim para a Grã-Bretanha entrar na briga. Em pouco mais de uma semana, o continente inteiro estava em guerra. Mas vamos ser sinceros: um assassinato, sozinho, não provoca uma guerra mundial. Para isso acontecer, o cenário já precisava estar muito, mas muito tenso. Vamos entender agora as causas mais profundas, o que realmente transformou a Europa naquele barril de pólvora. A primeira grande causa está aqui, o imperialismo. Pensa só, com a Revolução Industrial a todo vapor, as potências europeias entraram numa competição maluca por colônias na África e na Ásia. Elas precisavam de matéria-prima para suas indústrias e de gente para comprar seus produtos. Isso criou uma rivalidade econômica e política gigantesca. E o mais interessante é como essa disputa por dinheiro e poder se misturou com ideias nacionalistas super fortes. De um lado, você tinha o pan-germanismo, que queria unir todos os povos de origem germânica. Do outro, o pan-eslavismo, com a Rússia à frente, querendo unir os povos eslavos. E ainda tinha a França, que guardava um desejo enorme de vingança contra a Alemanha por uma guerra anterior. Era uma mistura explosiva de orgulhos nacionais feridos. E aí, para se protegerem uns dos outros, o que os países fizeram? Alianças militares. Basicamente, era um acordo de: se mexerem com você, mexeram comigo. Então, a Europa se dividiu em dois grandes times. De um lado, a Tríplice Entente, com Grã-Bretanha, França e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, com Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O cenário estava montado. Qualquer problema com um deles ativaria todo esse sistema. E isso tudo nos leva a uma situação bem bizarra, que ficou conhecida como paz armada. Oficialmente, ninguém estava em guerra, mas na prática, todo mundo estava se armando até os dentes. Era uma corrida armamentista sem precedentes, com cada país desenvolvendo armas mais potentes e aumentando seus exércitos. A paz só existia por causa da ameaça de uma destruição total. E quando a guerra finalmente estourou, ela foi completamente diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Todo aquele avanço da indústria que trazia tanto otimismo foi usado de uma forma terrível para criar uma capacidade de destruição em uma escala que ninguém imaginava ser possível. Uma guerra de trincheiras virou o grande símbolo do conflito. Imagina só, soldados vivendo meses e meses enfiados na lama, debaixo de fogo constante. E pela primeira vez na história, armas químicas, como o gás de mostarda, foram usadas em massa, causando mortes horríveis. E claro, as novas máquinas de matar, a metralhadora, os tanques, os submarinos, os aviões. Tudo isso transformou a guerra num verdadeiro matador industrial. E para a gente ter uma noção da escala disso tudo, olha só esse número: 65 milhões. Essa foi a quantidade de soldados que foram mobilizados para lutar. Foi a primeira guerra total, que envolveu não só os exércitos, mas a população inteira dos países no esforço de guerra. Um número absolutamente sem precedentes. E você pode se perguntar: e o Brasil? Onde ele entra nessa história? Bom, no começo, o Brasil ficou neutro. Mas em 1917, depois que submarinos alemães afundaram vários navios comerciais brasileiros, o país entrou na guerra ao lado da Entente. A nossa participação militar foi pequena, mas foi importante para garantir que o Brasil tivesse um lugar na mesa de negociações quando a guerra acabou.
Depois de 4 anos longos e sangrentos, a guerra finalmente chegou ao fim, em 1918. E o mundo que saiu das cinzas era outro, completamente diferente. Vamos dar uma olhada nas principais consequências disso tudo. A mudança mais óbvia foi no mapa da Europa. 4 impérios gigantescos, o alemão, o austro-húngaro, o russo e o otomano, simplesmente deixaram de existir, desmoronaram. E no lugar deles, surgiram vários países novos. O problema é que muitas dessas novas fronteiras foram desenhadas sem muito critério, o que acabou plantando a semente de novos conflitos no futuro. Agora, um ponto fundamental do pós-guerra foi o Tratado de Versalhes. Ele foi feito para punir a Alemanha, que foi considerada a única culpada pela guerra. E os termos foram pesadíssimos. A Alemanha perdeu territórios, colônias, foi praticamente desarmada e ainda teve que pagar uma indenização absurda. Isso tudo criou um sentimento de humilhação e revolta no povo alemão, um sentimento que anos mais tarde seria muito bem explorado por um certo Adolf Hitler. A guerra também causou uma virada de chave no poder global. A Europa, que tinha dominado o mundo por séculos, estava completamente arrasada e endividada. Enquanto isso, os Estados Unidos, que entraram mais tarde na guerra e lucraram muito com ela, saíram como a nova grande potência econômica e política do planeta. Mas talvez a consequência mais profunda de todas não esteja nos mapas ou na economia, mas sim na cabeça das pessoas. A Primeira Guerra simplesmente destruiu aquela ideia otimista do século XIX de que a humanidade estava sempre progredindo. A carnificina mostrou do que a civilização moderna era capaz. Como resumiu perfeitamente o poeta Paul Valéry, nós, as civilizações, sabemos agora que somos mortais. Uma lição terrível que ecoaria por todo o século XX e, infelizmente, prepararia o terreno para um conflito ainda maior.